A paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui no nosso devocional, orando a palavra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, onde nos encontramos aqui para aprender mais da palavra do Senhor, onde o Espírito Santo ele ministra aos nossos corações o que a gente precisa para o dia, para o nosso dia, para vivermos nessa terra em segurança, para que a nossa fé seja fortalecida e nós possamos estar com a espada de Deus, que é uma armadura de Deus, é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, a Ti nós entregamos, Senhor Deus, esse momento, a qual o Senhor ministra aos nossos corações. Pai, não deixe que os nossos corações estejam endurecidos, Pai. Senhor Deus, repreenda, Senhor Deus, tudo aquilo que opõe, Senhor Deus, a Tua mensagem. Aquilo, Senhor Deus, que o nosso coração, Senhor Deus, ele se endurece, Senhor Deus, e não recebe, Pai. Deus, jogue por terra, Pai, e derruba, Senhor Deus, essa muralha, para que possamos receber do Senhor, meu Deus, meu Pai, o que o Senhor quer transformar em nós. Nos ajuda, Pai, que a gente não venha se conformar com este mundo, mas venhamos transformar a nossa mente, para que possamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Paizinho. Nós te agradecemos e te pedimos. Guarda todos que estão no seu lar agora, onde eles estiverem, Pai. Qual a necessidade de cada um, Pai, que o Senhor venha ajudar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém? Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui, eu tenho falado com você, do livro de Samuel. E nos últimos dias aí, a gente falou sobre Absalão, lembra? Quem não ouviu, vai lá no nosso vídeo anterior e escuta. Porque é muito precioso para os nossos corações, para a nossa vida. Absalão, depois que ele mata o seu irmão, Aminon, vamos ler lá em 2 Samuel, abre sua Bíblia e acompanhe comigo. 2 Samuel, aprenda a manusear a sua espada. Soldado não vai à guerra sem espada, gente. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então vamos lá, 2 Samuel 13, no 38, que começa. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Ele fugiu para Gesur e esteve ali 3 anos. 39. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão. O rei Davi é pai de Absalão. Porque se tinha consolado acerca de Aminon. Porque o rei, naquela época, ele ficou com raiva, ele ficou triste, porque o seu filho matou o seu próprio irmão. Mas ali, como já tinha 3 anos, o seu coração já tinha sido consolado. E que era... Então, vamos ler de novo aqui, gente. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Então vamos lá. Aqui, gente, começa o pai, né, de Absalão, o rei Davi, o seu coração a sentir saudade do seu filho. Então Joabe, ele vê, né, ele era ali um homem muito importante, ele vê o seu rei daquela forma, e ele vai até lá no 2, gente. Enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia. E disse-lhe, ora, finge que está de luto, veste de luto, e não te unjas com óleo, e seja como a mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Então ele foi lá, disse algumas palavras, a qual ela pudesse dizer ao rei, que pudesse fazer com que Absalão voltasse para o seu pai, para junto do seu pai. Então aquela mulher foi, falou com o rei, até de uma forma que o rei não descobrisse, mas assim como o profeta Natan, ele chegou para ele, né, confrontando o seu pecado,
Mas primeiro ele teve diplomacia, ou seja, ele fez entender aquilo que ele estava fazendo, assim fez aquela mulher também. Do mesmo jeito que Joabe falou com ela para falar, ela falou. Só que lá no capítulo 14, no versículo 19, acontece isso, ó. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Então ali o rei Davi descobre, né, que aquilo que ela estava dizendo era a armação de Joabe. E lá no versículo 23, levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém, porque o rei permitiu que Absalão ele voltasse. E aí o rei falou assim: ele pode voltar, mas a minha face ele não vai ver. Então tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. E ali, lá no versículo 29, ó. Não, 28. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Ele ficou 2 anos, ele voltou, e 2 anos ele ficou ali e ele não viu a face do seu pai, como o rei havia mandado. Só que ele fica revoltado. Então ele manda chamar Joabe. Joabe, eu estou aqui há tantos anos. Para que eu vim aqui fazer o que aqui em Jerusalém, se meu pai não quer ver a minha face? Primeiro ele manda chamar o Joabe, 3 vezes Joabe não vem. Na terceira vez, o que ele faz? Ele manda colocar fogo. Ele manda colocar fogo, olha aqui, ó. 31. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E aí lá no 32, Absalão diz: porque eu mandei te chamar e você não veio. Acontece o seguinte, que meu pai mandou eu voltar, só que já tem aqui quantos anos? 2 anos. E até agora meu pai não veio. Gente, o que essa história nos ensina? Deus, ele perdoa os nossos pecados. Não importa o que você fez. Não importa o que você tenha feito. Deus, ele quer te trazer de volta. O que aconteceu com Adão quando ele pecou? Ele se escondeu. E quantos de nós fazemos a mesma coisa? Quando Deus ele pergunta: Adão, Adão, onde tu estás? Por quê? Ele pecou. E isso acontece conosco. Quando pecamos, distanciamos de Deus, ao invés de se chegar a Deus e dizer com sinceridade: Deus, eu pequei. Pequei contra ti. O que o Davi fez? Quando o profeta Natan, ele confronta ele no pecado, na mesma hora, ele diz: pequei contra o Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus traz a mim e a você de volta. Para dizer: olha, eu sou o teu pai, eu estou aqui, eu não estou aqui para te criticar, eu não estou aqui para dizer, para brigar com você, eu estou aqui para te receber com amor. Eu morri por você, eu te amo. E eu quero que você venha até mim, eu quero que você converse até mim. Deus chama a mim e a você. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a gente precisa confessar ao Senhor as nossas culpas, para que nós possamos ser sarados. E por que a gente tem vivido em culpa? É porque essa culpa está dentro do nosso coração, fazendo com que possamos agir de uma forma grosseira, às vezes, com as pessoas, ferindo as pessoas, ou até a gente mesmo, ao invés de irmos até Deus e sermos sarados. Pedir a Deus: Deus, isso aqui está me machucando por tantos anos. Eu fiz isso daqui, dessa forma, desse jeito, mas eu não quero mais, chega, acabou. Eu pequei, Senhor. Eu estou pecando, de repente, ainda você não consegue sair desse pecado. Deus, eu estou pecando, eu não estou conseguindo sair desse meu pecado, me ajuda. O que Pedro fez quando ele começa a afundar? Ele clama pelo nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Jesus, eu estou afogando.
Eu estou afogando, Jesus. Eu olhei para o vento da terra, eu estava indo em direção ao Senhor, mas de repente veio um vento e eu senti aquele vento e aquele vento me derrubou e agora eu estou afogando e eu não consigo mais voltar. Jesus, me ajuda. E Jesus imediatamente, ele estende o braço e pega Pedro e diz para ele, homem de pequena fé, mas vem cá, eu estou contigo, eu entro no seu barco. E à medida que eu entro no seu barco, à medida que onde eu estou, não há confusão. Tudo se estabiliza. Onde Deus está, tudo vai se estabilizar. Então Deus, ele traz a mim e a você a essa conversa em particular. A tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, Ele quer limpar, Ele quer nos curar. De repente você nem sabe por que está aqui dentro, por que você reage de uma forma diferente, ou é alguma coisa que aconteceu e você não está trazendo a sua consciência desse pecado. Pede ao Espírito Santo, Espírito Santo, me traz a consciência do meu erro, do meu pecado, daquilo que preciso mudar, daquilo que preciso pedir perdão, daquilo que eu preciso. Me traz a consciência. A quem eu posso perdoar, mas não dê jeitinho. O que aconteceu aqui? Joabe, ele deu um jeitinho. Ele viu que o coração do rei estava amolecido, e imediatamente ele faz o quê? Ele trama, ele faz uma armação, chama uma mulher, para que ela venha falar com o rei, a qual o rei se sinta sensibilizado, e manda chamar o Absalão de volta. Será que era o tempo de Deus também? Essa volta? O que isso acarretará no futuro? Então nós devemos caminhar também em direção àquilo que Deus fala conosco. A palavra do Senhor diz que Ele é que nos guia. Ele nos guiará. Então não é da minha forma, não é do meu jeito, não é do meu tempo. Porque a palavra do Senhor diz que é tempo determinado para todas as coisas. Deus quer te trazer de volta. Me trazer de volta. Quer me curar, quer te curar. Mas não é do nosso jeito. Não é do nosso tempo. Não é do nosso jeitinho. Há um processo a se fazer. Mas primeiro a gente tem que ir a quem? Eu acho linda a história de Davi, que Davi chega, né, para o Senhor e pergunta sempre: Senhor, o que eu devo fazer? Quando o povo foi guiado ali, quando eles saem do Egito, eles são guiados ali no deserto, eles esperavam, né, que o Senhor desse a ordem para eles. A hora de sair, a hora de ficar. E eles ficavam ali atentos. Será que nós temos obedecido a ordem do Senhor? Mas que a gente possa obedecer a ordem do Senhor e estar sensível a essa voz, eu preciso estar conectada a essa videira, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, eu sou a videira e vocês os ramos, sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, uma árvore, para ela ficar bonita, bem nutrida, ela precisa daquela seiva, ela precisa de ter o nutriente necessário. Nós precisamos do nosso Deus, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, em nome de Jesus, faz uma reflexão de toda essa palavra que Deus nos trouxe até aqui. E vai diante do Senhor. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. E em secreto, o teu Pai te ouvirá. Deus abençoe. E até o próximo devocional.